Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá então? Vamos falar agora sobre malware, né? Malware. Fernando, mas eu nunca ouvi falar dessa expressão malware, né? Então vai ficar fácil para você agora. Ó, esse mal é de malicious, tá em inglês, né? Então malicious ware. Esse ware é o que, Fernandinho? Forma, né? Então vamos que desmistificar o medo que você tinha lá sobre as questões, sobre inglês e tudo mais, né? Então esse mal aqui, ele é de malicioso. E esse ware aqui é a forma, né? Então forma maliciosa, beleza, né? Tá em inglês também. Forma, vamos já trazer para o português aqui então, forma maliciosa. Ah, entendi. Aqui ficou fácil então, Fernando. Quando a gente fala de malware, pessoal, forma maliciosa, nós temos várias coisas dentro do mercado nacional aí hoje, né? E do mercado internacional também para trazer para vocês. E o que vocês têm que focar? Aonde vocês têm que focar? No tipo de coisa que a banca vai perguntar para vocês. O que eu vou trazer para vocês? Vou trazer para vocês todos esses conceitos, questões atuais e mostrar para vocês como que vocês vão fazer durante a prova, beleza? Vamos começar então, dentro do hall, né, de malwares, nós temos vários malwares e aqui vocês vão ver na continuidade dessa aula que eu vou falar com vocês a diferença de malware para fraude, beleza? Então vamos seguir aqui e vamos começar com os nossos amigos vírus. Ah, professor, o senhor vai falar dos vírus então? Vou falar de vírus com vocês. Primeiro assunto então, sobre malware que vocês vão registrar aí no material de vocês, no caderno de vocês, é justamente a questão sobre vírus. Nós vamos falar de vírus no início da aula já então. E, Fernando, qual que é a necessidade de a gente começar com vírus? Porque, pessoal, se você não entender como que é o vírus, os outros malwares vão ficar difíceis para vocês compreenderem. E a minha intenção aqui, junto com a equipe, é mostrar para vocês que isso aqui não é difícil, é simples. Então, por isso que eu vou trazer para vocês de forma desenhada, né, no quadro, uma forma visual de fazer o quê? De mostrar para vocês que é simples, que não é tão pesado igual vocês imaginavam. Beleza? Vamos ver um pouquinho, então, do que eu coloquei junto com a equipe no material de vocês aqui, ó, né? Aqui, no material. Vamos lá ver o que a gente tem. Então aqui o material, né, segurança. E começando então, vamos agora valendo, né? Nós temos aqui um sumário sobre o que tem na parte de vírus para vocês. E logo em seguida, um conceito, né? Um conceito sobre segurança. Fernando, mas é importante a gente estudar essa questão de segurança, a gente entender isso, a gente compreender isso de uma forma direta? Com certeza, né? Com certeza, por quê? Porque isso aqui, pessoal, é assunto que cai, né? Que cai realmente nas provas. Não é fácil, por quê? Porque o examinador ele tem a mania, né, de enganar vocês. Ele vai lá e fala que faz uma pergunta para vocês vinculada em outras coisas. E aí o que acontece? Vocês erram. Então eu trouxe para vocês já no início do material o conceito de vírus, o que é o vírus, e logo em seguida, pessoal, vou mostrar para vocês o que está aqui no quadro, né? O vírus, pessoal, ele não tem nenhum vírus que ele só tem uma fase. Pum, peguei aqui o pendrive, cadê? Tem um pendrive aqui? Peguei o pendrive, ó, tem um pendrive aqui, deixa eu pegar. Tem um pendrive aqui. Peguei o pendrive, esse aqui é um ScanDisk, né? Peguei o pendrive, coloquei no meu computador, já está com o vírus e o vírus já entrou em ação, já arrebentou com o meu computador. Isso não existe. Então o primeiro conceito que vocês têm que colocar aí no material de vocês é que o vírus, ele é algo que precisa ser executado. Ele é executável, ele é auto-executável. Ou seja, ele precisa de um passo para ele começar a funcionar. Então, eu coloquei para vocês aqui 3 passos e vou explicar eles para vocês. Cara, se você compreender esses 3 passos do jeito que eu vou explicar, você não erra mais nenhuma questão. Você pode fazer prova da Polícia Federal, para agente, para escrivão e você não vai errar mais questão sobre vírus, beleza? Vamos primeiro ver o conceito que eu e a equipe colocamos para vocês sobre vírus. Vou dar uma passada rápida, a minha aula eu não leio, né, o conteúdo que está no material de vocês. Isso é uma missão de vocês, ler o material para abrir, né, as questões mais teóricas.
Porém, entretanto, todavia, as explicações que eu dou aqui, dá para você ir lá e fazer a prova tranquilamente, beleza? Vamos lá então? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá. O que é vírus? Vamos entender o que é vírus, né? O vírus de computador não é vírus que as pessoas, animais e plantas podem aderir. Um vírus de computador é um programa escrito com o objetivo de alterar a forma como o computador opera. Então ele vai alterar como que o computador opera, sem permissão ou consentimento do usuário. A definição mais correta de vírus é de que um vírus é todo programa de computador que funciona como um parasita, infectando os arquivos existentes no computador. Então ele infecta os arquivos do computador. Em informática, um vírus de computador é um software, geralmente criado, né, que foi malicioso, desenvolvido por programadores geralmente inescrupulosos. Tal como o vírus biológico, o programa infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar. Então, pessoal, se você parar para observar, você vai ver então que o vírus, ele é nada mais, nada menos que a mesma coisa que um vírusinho da gripe, por exemplo. Mesma coisa, não muda nada. Fernando, eu não tinha parado para pensar nisso, mas é por isso que vocês erram as questões lá no concurso público. Fica inventando moda, querendo, né, fazer coisa que não precisa. E a minha missão aqui é facilitar a vida de vocês, beleza? Então vamos lá, né? A gente já então começando a caracterizar aqui então uma mudança, já na outra página do material de vocês. Eu vou trazer então as características do vírus, quais são as características do vírus e as definições dele. Beleza, vamos entender primeiro as características desse vírus aqui, as principais. A primeira característica de um vírus, ele é auto-executável. Fernando, pelo amor de Deus, esses termos são muito técnicos. Não são termos técnicos, pessoal. Não são, tá? O que acontece? O vírus, quando ele fala que ele é auto-executável, é muito simples, pessoal, muito tranquilo. O vírus, ele é colocado na execução de um outro programa, na execução de um software. Então vamos entender aqui. Primeira coisa, lembrando vocês uma questão da banca CESP, que ela fala assim, que um vírus pode ser um código completo ou uma linha de comando, um pedaço de código. Fernando, como assim? Na hora de fazer um vírus, pessoal, o programador, ele vai abrir como se fosse um Word. E na hora que você abre o Word, você não pode escrever uma redação inteira? Lembra que você escreve uma redação? Você vai lá e escreve introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e conclusão. Pronto. Escreveu no Word uma redação, uma folha. Isso aqui é uma folha inteira. Ou seja, o vírus, ele pode ser um código completo. Um código completo. Assim como ele pode ser também só uma parte desse código. Então, se o programador ele é muito foda, ele pode vir aqui, escrever só aqui, a introdução da redação, como se fosse o código do vírus. Então, por exemplo, tem um comando lá no DOS, né, que é no MS-DOS, Microsoft DOS, que é o del tree, deletar a árvore. É um comando que você deleta, bem dizer, a máquina inteira. Você não precisa de muito para escrever del tree. Ou seja, é uma linha de comando. É um pedaço de comando. Então eu posso pegar um pedaço de comando, eu posso pegar uma linha de comando, ou eu posso pegar um código completo. Para quê, Fernando? Para fazer o vírus. Para criar o vírus. Então o vírus, meus amigos, é um software. É um software. Ele é um aplicativo, é um app. É uma linha de comando que a pessoa cria. Eu já vi lá quando eu fiz a faculdade, eu fiz engenharia elétrica, especializei em telecom, eu lembro que já o professor mostrava um BAT, né, um arquivinho BAT feito no Notepad, que era um vírus. Ele mesmo criava lá na sala e jogava lá, você executava aquele BAT lá e já era um vírus, né, desligava o computador. O que acontece? Esse aplicativo, esse vírus, ele não necessariamente tem que ser um puta de um códigozão. Não, pode ser um código pequenininho, uma fatia. Então é uma linha de comando, é um pedaço do comando, não precisa ser o comando inteiro.
Então, primeira coisa que vocês têm que entender sobre um vírus é que ele, normalmente, esse vírus, né, ele é adicionado em um programa do computador ou em um arquivo do computador. E aí é onde entra a execução dele. Na hora que a pessoa abre aquele programa, o vírus é executado. Na hora que ele abre aquele sistema, o vírus é executado. Então por isso que a gente fala que ele é auto-executável. Ele se executa aonde? Junto com normalmente um programa. Então ele já fica lá dentro do programa e esse programa está dentro do quê? Dentro do computador. Beleza? Primeira fase, então, primeira fase do vírus é aonde ele vai se hospedar. É para onde ele vai. Então aqui, ó, o que essa máquina é para esse vírus aqui? É uma hospedeira. O vírus entrou dentro da máquina. O vírus está na máquina. Então, na primeira fase do vírus, que é essa aqui, ó, primeira fase do vírus, ele vai se hospedar. Ele vai infeccionar essa máquina aqui. Mas ele infeccionou a máquina, mas a gente não pode falar que a máquina está doente. É igual você. Você, nesse momento, muito provavelmente, você pode ter uma célula em você de vírus. Ou seja, você é um hóspede, você está infectado com um vírus, mas não necessariamente esse vírus ele executou no seu corpo. Ele pode estar dentro de você e você não está sentindo nada. Você pode, por exemplo, pegar lá um vírus qualquer coisa, e não dar os sinais daquela doença. Por quê? Porque ele não se executou ainda, ele está só dentro de você. Então, primeira fase do vírus, auto-execução. Essa auto-execução é quando ele entra dentro de um programa, de um arquivo, né? E essa máquina se torna, então, uma hospedeira dele. É a primeira fase, primeiro momento do vírus. Beleza. Fernando, e depois? Depois acontece isso aqui, pessoal, ó. Acontece isso aqui, ó. O vírus, então, agora ele duplica, né? Ele se duplica ele mesmo. Então, ó, se vocês derem uma olhada com calma aqui no material, ó, 2, né? Duplica a si mesmo. Utiliza-se da rede para multiplicar através de e-mails ou recursos compartilhados da rede. A infecção se dá através de pendrive contaminado, site da internet, né? E etc. Ah, então isso aí é a fase dele de se multiplicar, Fernando? Exatamente. Então, ele tem o primeiro momento, que a gente chama de play, que é para ele se auto-executar. Segundo momento, ele precisa então de multiplicação. Ele precisa se multiplicar, ele precisa espalhar. Multiplicar. Então ele pode se multiplicar e ele pode também espalhar. Aí na hora que a gente fala de espalhar, é muito fácil você entender. O vírus ele pode abrir sua caixa de e-mail e disparar e-mail para a sua caixa de e-mail toda. O vírus pode entrar no seu celular, pegar a sua lista de WhatsApp e mandar para a lista do WhatsApp inteiro, lista do Telegram inteira, lista do Instagram inteira. Ele pode ir via e-mail, ele pode espalhar a partir de um pendrive que você usou. Você põe um pendrive lá, né? Computador da Lan House, e vem o vírus aqui para o seu pendrive. Chega lá, você põe na empresa, pega na rede da empresa. Então quando ele espalha, ele pode pegar redes inteiras, né, inteiras. Ele pode usar o e-mail. Ele pode usar mídias, né, físicas, né? Quando a gente fala de mídias físicas, a gente está falando de pendrive, a gente está falando de CD, DVD, Blu-ray, que é do PlayStation, né, principalmente, tudo. Então, redes, e-mail, lugares compartilhados, né, compartilhamentos. E aí entra aqui uma coisa que ainda não vi em concurso. Tem como um vírus se espalhar por uma nuvem de computador? Tem sim, né? Então, ó, olha que interessante. Vou dar um exemplo, porque aí você leva para sua prova e não esquece. Eu, Fernando, tô lá na Lan House XPTO, coloco o meu pendrive lá numa máquina infectada,
e pego aquele vírus lá e coloco ele no meu pendrive. Peguei esse vírus no meu pendrive e eu vou lá para minha empresa. Chego lá na empresa, eu coloco o pendrive lá. Muito provavelmente eu posso infectar a minha rede interna toda. Ou então, por exemplo, eu pego esse mesmo vírus e abro o meu notebook e abro o meu Google Drive, que é uma nuvem. É uma cloud storage, né, onde eu salvo meus arquivos. Meus arquivos ficam lá naquela nuvem. Eu posso pegar esse vírus e jogar os arquivos que estão dentro do pendrive para essa nuvem. E lá dentro da nuvem eu executo, né, o comando do vírus. E aí, ao eu executar o comando do vírus, eu vou infectar aquela nuvem que eu estou trabalhando com ela. Essa nuvem, a gente está falando de uma nuvem que eu pago por ela ou não, né? Então ela pode ser, por exemplo, uma nuvem privada, pode ser uma nuvem pública também, ou pode ser uma nuvem extremamente privada da minha empresa. Posso ter uma nuvem lá da minha empresa, eu vou e abro esse vírus na minha nuvem e ó, meu Deus do céu, né? Lascou. Por quê? Porque o vírus vai invadir lá e vai arregaçar com tudo, beleza? Vamos dar sequência então, deixa eu colocar na tela para vocês aqui a parte. Vamos lá então, olha aí, olha que interessante, né? O conceito de vírus então, as definições de vírus. Vírus propaga-se ao anexar arquivos ou programas existentes na máquina, no hospedeiro. Então a sua máquina, ao ser infectada, ela é a máquina hospedeira, tá? Ela é hospedeira, tá hospedando um hóspede virulento. Tem o objetivo de contaminar o maior número de programas e comprometer o sistema. Ele depende da execução do programa hospedeiro para se tornar ativo e dar continuidade à infecção. Fernando, como que é esse negócio aí? Pessoal, não tem como a máquina startar o vírus se você não iniciar o processo, se você não começar o processo. Então é aí que está o detalhe importante que às vezes a galera esquece, né? A gente não tem um vírus que é simples, né? Ele tem, primeiro, uma composição, ou seja, como se essa bomba aqui, o que é composto essa bomba? Ah, ela tem isso, tem isso, tem isso, tem assado. Fases de execução dessa bomba. Ah, essa bomba pode ser uma bomba de ação. Encostou nela, explode, né? Ela pode ser uma bomba de ativação. Então aqui eu estou falando das fases de execução dessa bomba. Então é importante vocês entenderem aqui. Por isso que eu fiz a divisão em 3 para vocês ficarem atentos a isso e não errarem de jeito nenhum. Vamos primeiro então ver a parte teórica e depois a gente volta para o quadro para a gente desenhar e fechar esse raciocínio junto com vocês. Vamos lá. Composição do vírus. A composição do vírus, pessoal, ó. Você tem aqui, né, o MIV. Você já ouviu falar do MIV? MIV. É isso aqui, ó. Mecanismo de infecção, vetor de infecção. Ou seja, é a mesma coisa. Fernando, e o que é o mecanismo de infecção? É o meio pelo qual o vírus se propaga, se reproduzindo. Então, o meio por onde o vírus vai caminhar, é o meio por onde o vírus vai andar, é o caminho que ele vai fazer. Esse é o mecanismo de infecção. Beleza. Depois a gente tem o bolo. Como se fosse uma criança falando Marlboro, né? Mabolo. Mecanismo de ativação, barra, né? Barra, grandão aqui, ó. Barra, bomba lógica. Então, ó, mecanismo de ativação, bomba lógica. Evento que determina quando a carga útil é ativada ou entregue. Ou seja, o mecanismo de ativação, pessoal, nada mais é do que você apertar o botão da bomba. Detone! Bum! Né? Isso é o mecanismo de ativação, é a bomba lógica. Então vocês têm que começar a entender essas brincadeiras. Quando eu falo de MIV, né, mecanismo de infecção. Quando eu falo de vetor de infecção, MIV, isso são os meios
pelos quais o vírus vai se propagar. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente tem esse vírus aqui, e aí ele vai se propagar dentro desse programa, dentro desse arquivo, a gente sabe então que ele está utilizando do MIV, mecanismo de infecção. O que vai ser o mecanismo de infecção aqui? Ah, esse programa XPTO aqui. Qual que vai ser o vetor de infecção? Ah, vai ser esse arquivo aqui. Então é o MIV. E aí você tem que ter as manhas disso. Escreve no seu caderno, MIV. Pronto, ó. Já fica bisurado. A gente está trazendo então o MIV aqui. Ah, beleza, Fernandinho. E o mecanismo de ativação, Fernando? O mecanismo de ativação, pessoal, é o play. É o play. É você ir lá, pegar o controle remoto, né? Pegar o controle remoto e apertar a bolinha vermelha. Quando você aperta essa bolinha aqui, ó, você vai ativar a execução do vírus. E aí a diferença então do MIV para o Mabolo, né? Quando a gente fala de mecanismo de ativação ou bomba lógica, é quando você vai apertar o botão e apertando isso, a carga que está dentro da bomba, ela vai ser entregue, a bomba vai explodir. Então o mecanismo de ativação ou bomba lógica é a mesma coisa de você apertar o botão. É você executar, é você entregar. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês, ó, o Mabolo. Então eu fiz o MIV lá. Mabolo. Mecanismo de ativação que faz então a ativação. Ele ativa ou entrega, né? Ativa, entrega a carga útil. Daqui a pouco a gente chega em carga útil. Ou seja, essa carga útil aqui, pessoal, nada mais é do que o que está dentro dessa bomba, né? Essa bomba é o que? Ah, uma bomba nuclear. Então aqui a carga útil é justamente isso, é o que está dentro da bomba. Então, ó, vocês já viram dois processos comigo. E finalizando, deixa eu mostrar para vocês, olha só que legal, olha aí, a carga útil. O que é a carga útil, professor? O que ela faz além de se espalhar? Podem envolver danos à atividade ou atividade benigna, porém notável. Então carga útil nada mais é do que a munição. Munição é a pólvora que está aqui dentro, ó. Então dentro da bomba você tem a carga útil. Não tem nem como vocês errar isso na prova, ó. Ó, aqui. Sem muita teoria, né? Não vamos teorizar as coisas. Então eu tenho aqui o Mabolo e eu tenho a carga útil. Não vou escrever, né? Eu vou deixar assim que aí vocês lembram mais fácil, porque está simplificado, né? E o que é a carga útil então, professor? Ajuda a gente, professor, para a gente não esquecer isso na hora da prova. É o que a bomba faz, é o que está dentro da bomba. E isso é a explosão, é a pólvora, né? É o recheio. Nada mais é então do que a carga do vírus. Beleza. Então fechamos aqui então a parte específica de composição de um vírus. E aí quando você olhar então para um vírus, você vai lembrar sempre disso, né? Que ele tem uma composição própria, né? Eu vou desenhar aqui para vocês não esquecerem disso mais, ó. Ó, o vírus ele tem uma composição. Ah, professor. Professor, isso cai no concurso? Pessoal, questão 2018, Polícia Federal, tá? Polícia Federal. A banca perguntou sobre o Mabolo, tá? Perguntou. E aí, professor, como que eu faria
para eu não errar isso. Galera, eu não deixo ninguém na mão. Opa, minha régua caiu aqui. Eu não deixo ninguém na mão com as teorias, tá? Então, a composição de um vírus. Você vai lembrar sempre, primeiro, do MIV. Do MIV. Fernando, por que eu tenho que lembrar primeiro do MIV? Porque, gente, é aqui que começa o problema. A banca sempre vai perguntar para vocês, para você diferenciar o mecanismo de infecção do mecanismo de ativação. Isso você tem que saber. Então, quando a gente fala de mecanismo, né? Mecanismo de infecção, ó, infecção, mecanismo de infecção. Mecanismo de infecção. Quando você tem uma infecção urinária, qual que é o caminho? Qual que é por onde é a propagação desse vírus? Pelo seu canal urinário. Então, nada mais é o MIV do que o meio pelo qual o vírus ele vai caminhar. Aqui, ó, o nosso vírus ele está sendo propagado por um programa, por um arquivo. Então, é o meio. É por onde ele vai passar. Meio. É o caminho, ó. Caminho. Pronto. Primeira fase. Não tem como errar isso na prova. Mecanismo de ativação. Mecanismo de ativação. Bomba lógica. Vamos lá. Mecanismo de ativação barra bomba lógica. O que é isso, Fernando? É quando você vai utilizar esse vírus, então, ele vai gerar um evento. Ele vai gerar um resultado. É quando a carga útil, ou seja, o que está dentro dele vai fazer. Esse é o evento que o vírus vai fazer. Então, a função desse vírus aqui, Fernando, é ele desligar o computador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai seguir um caminho. Esse caminho é o mecanismo de infecção até a fonte do computador. Chegou na fonte do computador, ele vai utilizar o seu mecanismo de ativação para fazer alguma coisa. Qual que é esse mecanismo de ativação? Ele vai ter que ir lá no liga e desliga da fonte do computador e dar um comando nele. Então o evento é start, stop na fonte do computador. E o que é a carga útil disso, Fernando? O que ele vai fazer? Ele vai desligar o computador. É executar o evento. Essa é a carga útil. Então o mecanismo de ativação é o evento, né, que leva o vírus a fazer aquilo. Como que eu gravo isso para eu não errar na hora da minha prova? Eu gravo como o evento. E a carga útil, muito simples, é o que o vírus faz. O que ele faz? A função do vírus. É a função dele. Qual que é a função dele? É desligar o computador. Função do vírus. Como que veio essa questão no CESP? Ela veio falando assim, ó, o mecanismo de ativação é o meio pelo qual o vírus caminha. Errado. Errado. O meio. Olha tanto que é simples de vocês gravarem isso na prova de vocês, ó. MIV é o meio. MIV é o meio. O bolo é no evento. O bolo é no evento. E o CU aqui, ó, é a função que o vírus tem. Né? Quando você vai lá e você está cheio de vírus, você vai no banheiro, tem, né, uma função. Olha, ó, já dá para você criar ali o brinquedo ali e não errar mais isso. Beleza? Então a gente falou de quê aqui, Fernandão? A gente falou da composição. Né? A composição desse vírus. Então, o vírus, fazendo uma grande revisão com vocês, ele tem uma composição própria, ele tem 3 fases para ele fazer tudo que ele tem que fazer. Primeiro, ele hospeda, então ele vai via um programa, um arquivo, alguma coisa, e se hospeda normalmente na máquina, né, do computador daquela pessoa. Como que essa pessoa pegou esse vírus aqui? São vários meios, né? São vários meios. Ele pode ter pegado pela rede, ele pode pegar por um e-mail, ele pode pegar por mídias físicas, pendrive, CD, DVD, ele pode pegar por um compartilhamento, seja no celular, seja no próprio computador.
ele pode pegar numa própria nuvem. Então essas são as formas da pessoa ser infectada, então pegar o vírus e ele ficar lá, né, hospedado na máquina dessas pessoas. E aí o que acontece? Acontece a segunda fase, que é a execução. É a carga útil explodir esse vírus. Ele é ativado, então. Essa é a segunda fase do vírus. E depois você ainda tem a terceira fase. A terceira fase do vírus é quando ele começa, então, a se espalhar, a se multiplicar. Beleza? Então a execução é o play, o espalhamento é o multiplicar, é o espalhar. Só aqui, pessoal, já consegue fazer um quintalhão de questões, beleza? Vamos fazer uma pausa, tomar um cafezinho e a gente volta para eu explicar para vocês as fases de execução do vírus, e os níveis que a gente tem de infecção do vírus também, e os tipos de vírus que a gente tem no mercado hoje e que estão caindo em todos os concursos aí, direto. Beleza? Valeu, galera, até mais.